Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. Hoje a gente vai falar sobre a visão de Ezequiel. Dá glória. É um pedido de Dororo, escrito aqui do canal. Muito obrigado, Dororo, por você estar acompanhando de Fora da Gaiola. É muito importante pra gente saber que você tá seguindo o canal e que gosta, né, dos conteúdos que eu faço. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo, rosto de homem. E do terceiro era rosto de leão. E do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas, para se elevarem sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Primeiro ponto que a gente precisa entender: onde Ezequiel estava? Eu não sei. Segundo ponto, esses seres viventes que ele viu são os mesmos que ele tinha visto em outra oportunidade. E ele diz aqui no versículo 15 em qual oportunidade ele viu esses seres, né? Já é a segunda ou terceira vez que ele está vendo esses seres. Ele diz aqui no versículo 15, né? Na parte B, diz assim: estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Vamos voltar para Ezequiel capítulo 1, que é onde tudo começou, né? Onde fala desses seres viventes. Pela primeira vez, Ezequiel os tinha visto. Do versículo 3 em diante diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Preste bastante atenção. Terra dos caldeus, ou seja, na Babilônia. Lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia, foi onde Ezequiel teve o chamado de Deus para servir e foi onde ele teve essa visão. Então Ezequiel morava no meio dos caldeus. Isso mostra que ele provavelmente foi um dos israelitas que Nabucodonosor levou para a Babilônia em cativeiro, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o primeiro templo, o templo construído por Davi. Quando ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade santa, pegou os judeus e colocaram todo mundo ali em cativeiro, levou os israelitas, vamos falar assim, né? Porque não foi só a tribo de Judá que foi tida como escrava, né? Mas escravizou os israelitas, a elite israelita foi levada para a Babilônia. No meio deste povo foi Daniel, Ananias, Azarias e Misael, né, que são os 3 que foram para a fornalha, que eram amigos de Daniel. E temos também aqui agora no cenário Ezequiel. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Diz o seguinte, versículo 4 agora: ó, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como em cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, dos pontos. Tinha a semelhança de homem, ponto, de continuação. O rio Quebar, tá aí a imagem para vocês verem. Ele é um rio que fica na região da Mesopotâmia, lá próximo da Babilônia, próximo ao rio Eufrates. Então Ezequiel, ele é um profeta do exílio. Ele é alguém que Deus chamou para profetizar fora de Israel, fora de Jerusalém. Irmão Dave, por que isso é importante para a nossa conversa hoje? Você vai entender já já. Guarde no seu coração, na sua memória. Ezequiel está na Babilônia. Ezequiel está no meio dos caldeus. Ele não está em sua terra, Jerusalém. Versículo 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas.
E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mão de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia todos os 4. Primeiro ponto que eu quero estabelecer, tá bom? É dizer que eu não sou dono da verdade. Existem várias maneiras de se interpretar esse texto. Existem até maneiras de que pessoas olham para isso aí e dizem que é nave espacial, que a gente vai comentar sobre isso aqui. Mas eu quero que você frise, que você preste atenção, que a primeira verdade que a gente vai afirmar aqui é que Ezequiel viu algo sobrenatural. Ezequiel, de fato, ele viu alguma coisa. Ele estava na beira do rio, fazendo lá Deus sabe o que, e de repente ele viu uma fumaça, o fogo, o vento tempestuoso, tudo isso são coisas que ele viu. De fato, ele teve uma visão. E ele começa a falar dessa visão, a escrever essa visão que ele teve. E esse é um fato. O fato é, Ezequiel viu alguma coisa sobrenatural. Alguma coisa ele viu de forma literal. Agora, quando ele vai escrever e descrever o que ele viu, nós temos algumas interpretações. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, tá bom? Enquanto eu vou comentando, a imagem vai passando aí. Onde Ezequiel estava? Na Babilônia. Qual era o costume da Babilônia quando queria retratar alguma coisa? Por exemplo, quando a Babilônia queria retratar que um rei era poderoso, que falava que o rei tinha chifre. Quando queria retratar que o rei era poderoso, estava acima dos demais, retratava sempre alguma qualidade animalesca naquele rei, como por exemplo essa imagem aí do rei Nabucodonosor. A cabeça é de Nabucodonosor e o corpo de leão alado, ou seja, é uma esfinge, né? Então, retratava Nabucodonosor como sendo um rei poderoso, a cabeça dele num corpo de um leão alado. A gente vê isso também no meio dos egípcios. Quando os egípcios queriam exaltar Faraó, botavam a cara de águia nele, a cara de algum animal, ou alguma qualidade animalesca naquela imagem ali. Era a maneira que o povo daquela época tinha de retratar o poder de seus guerreiros, o poder de seus deuses, o poder de seus reis, tá entendendo? Então, esse Ezequiel, ele estava convivendo com a filosofia babilônica. Ele estava convivendo no meio dos caldeus. Então, ele viu algo literal, mas na hora de escrever, ele escreveu como se fosse um caldeu, vamos dizer assim, né? Ele escreveu como se estivesse ali na Babilônia, como se fosse uma carta só para quem estava na Babilônia. E de fato, toda a geração de Ezequiel entendeu perfeitamente o que ele estava escrevendo. Ele foi um profeta que escreveu para a sua geração, vamos dizer assim. Ezequiel não imaginava que aquilo que ele estava escrevendo se passaria 3.000 anos depois e ia ter gente ali imaginando, entendendo o que ele escreveu. Ele não tinha essa noção. Então, quando ele escreveu, já que ele estava na Babilônia e ele queria ser ouvido como alguém que era intelectual, como se a mensagem dele fizesse sentido, né? Na Babilônia você não poderia ser literal demais. Se você quisesse ser ouvido pelos babilônicos, você tinha que retratar as coisas que você quer falar com figuras. Não podia ser só chegar lá e dizer, olha, é preto no branco. O babilônico se sentia ofendido e ia dizer, olha, esse rapaz ele é um selvagem. Ele não consegue dialogar, ele não consegue conversar com representações. Não, então, se ele queria ser aceito, ele queria pregar para os judeus que estavam na Babilônia, ele
entendeu que deveria usar uma linguagem babilônica, uma linguagem para que o seu interlocutor, né, o seu ouvinte, possa compreender. E ele aí vai e começa. Olha só o problema. Deus vive em outra dimensão. Ele não vive nessa terceira dimensão como nós. Nós somos seres tricotômicos, né? Com espírito, alma e corpo. Nós somos seres de terceira dimensão. Esse universo que nós vivemos aqui é a terceira dimensão. Cientificamente falando, existem várias outras dimensões além da nossa. Vou dar um exemplo, existe a quarta dimensão, que nós não temos noção do que existe na quarta dimensão. A ciência, a física quântica, já revela que qualquer coisa que exista da quarta dimensão para lá é inconcebível à mente humana. Se a gente vê um objeto, vamos imaginar que na quarta dimensão tenha um objeto. Esse objeto vai ser completamente, sabe, esquisito aos nossos olhos. Completamente esquisito. Por quê? Porque ele não pertence à nossa dimensão. Ele não pertence a esse mundo, a este reino que nós vivemos. Por isso que quando há manifestações espirituais e etc., a gente não consegue compreender tudo com clareza, porque estamos tentando retratar com linguagem humana, com linguagem da terceira dimensão, objetos, seres e coisas que estão para lá da quarta, quinta dimensão. Tá entendendo? Para você que está interessado no que eu estou falando aqui, procure no YouTube, bote assim, mecânica quântica, quarta dimensão, e você vai entender do que eu estou falando. Física quântica, quarta, quinta dimensão. Pode colocar assim, que você vai ver os cientistas falando que descobriu que tem outras dimensões, vamos dizer assim, outros mundos além do nosso. Agora nós não temos acesso, nós não conseguimos chegar até lá, nós não temos tecnologia para sondar esses mundos, que eu particularmente chamo de mundo espiritual, né, onde vivem de maneira mais, sabe, natural os demônios, os anjos caídos, sabe? Os anjos do Senhor vivem na dimensão lá com Deus, que nós não sabemos qual é. Então, cientificamente falando, nós estamos vendo aqui, né? Nós estamos vendo o relato de um homem da terceira dimensão, que é onde nós vivemos, desse mundo, vendo objetos e coisas de uma dimensão que não pertence a ele. Isso é um fato. E para piorar, esse homem que viu tais coisas introduz no seu discurso, introduz na sua narrativa a linguagem babilônica, que é para poder o seu interlocutor, as pessoas que estão ouvindo ele, conseguisse compreendê-lo e dar até crédito ao que ele estava falando, tá bom? E aí tá o problema, porque como que eu vou saber, eu do século XXI, David Darson, vou saber discernir se de fato um querubim ele tem 4 rostos mesmo, né? Um de homem, de leão, de boi e de águia no fundo. Como que eu sei se ele tem 3 cabeças, 4 cabeças, se ele tem 4 rostos? Ou de fato isso é uma figura de linguagem de Ezequiel? Eu não sei. Eu não sei se essa era a resposta que você queria, Dororo, mas o fato é que a gente não sabe. Pode ser que esses seres sejam assim de fato, e pode ser que esses seres sejam completamente diferentes do que a gente consegue perceber hoje, nós do século XXI, conseguimos perceber lendo o texto de Ezequiel, que não foi feito para a nossa geração entender. Tá bom? Você que é teólogo, você que está fazendo doutorado em teologia, você que está estudando, você que é novo convertido, talvez não esteja entendendo nada. O que eu quero dizer para você é que esse texto ele pode ser literal e pode ser que seja simbólico. Eu digo a você, 99% de chance de Ezequiel ter tido uma visão completamente diferente daquilo que ele está passando aqui. Aí você diz, como assim, David? Você está dizendo que o profeta está mentindo? Não,
Eu estou dizendo que ele viu algo e na hora dele transmitir o que ele viu, ele usou uma linguagem simbólica. Que nós não somos capazes de compreender muita coisa, mas que quem ouviu na época que ele escreveu compreendeu perfeitamente. É isso que eu estou dizendo. Tem um artista que está fazendo quadros e colocando aí na internet, fazendo desenhos, figuras, né, dos anjos e dos seres, das visões celestiais que o pessoal teve aí no Velho Testamento e no Novo também, e está colocando à disposição na internet. E uma das visões, claro, que ele iria pintar é essa de Ezequiel, que é aterrorizante, né? Que é algo, sabe, que tira o fôlego. Uma visão dessa não é todo mundo que teve. Olha o anjo que ele pintou. Olha que ser assustador. Eu não acredito que quando Ezequiel fala que o ser estava cheio de olhos, eu não consigo imaginar olho de verdade. Porque se a gente for interpretar literalmente, é esse tipo de criatura esquisita que se apresentou diante de Ezequiel. E qualquer um de nós que vê um trem desse na rua vai gritar logo, é demônio. Não parece um ser sobrenatural que não pertence a Deus? Se a gente colocar de maneira literal, esse trem assustador aí, que é a roda, né, que anda junto com o querubim, e aquele outro trem que está do lado ali é o querubim. Né? Corpo coberto de olhos, nas asas coberto de olhos, né? Olhos. E aí vem a minha afirmação. Eu não consigo crer que seja dessa forma. Eu creio que Ezequiel é um profeta do exílio. Ele teve a visão dele na Babilônia. Na Babilônia, o costume dos usos de linguagem lá era muita metáfora, muita simbologia. Caso contrário, a pessoa era tida até como analfabeto. Se você fosse falar sem simbologia na Babilônia, você era tido como analfabeto. Então acredito que ele, para ter crédito no meio dos judeus, que já estava no exílio há um bom tempo, né, que já tinha se assimilado, se misturado aos babilônicos, ele resolveu usar essa linguagem. Então eu não acredito que os querubins eles tenham olhos pelas asas e tudo. Pode ser que seja uma roupa que eles usam e pode ser que simplesmente eles sejam seres espetaculares que Ezequiel não conseguiu descrever. Ou quando ele descreveu com essa linguagem que a gente não consegue compreender direito. Para entender Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, 14, para eu entender, eu vou ter que estudar simbologia babilônica. Tá bom? Se eu não estudar simbologia babilônica, eu não vou conseguir compreender Ezequiel 1 nem Ezequiel capítulo 10. Então essa já é uma boa dica para vocês aí que estão interessados no Ezequiel capítulo 10, nas profecias bíblicas, visões e etc. Tá bom? Afinal de contas é um rapaz, um profeta do exílio, né? Agora, com isso, eu não quero dizer em hipótese alguma que eu não creio que anjos tenham locomoção. Gente, anjo não tem asa. David, por que você disse que anjo não tem asa? Veja só. A gente, por causa dessa figura de linguagem usada por Ezequiel e em alguns outros textos bíblicos, a gente imagina que anjo é um homem que tem asinha nas costas. Uma asinha de frango que fica batendo as asinhas e ele voa porque bate as asinhas. Você é louco, cachoeira? Não é assim. Gente, quando Abraão viu os anjos que veio junto com Jesus tomar café na casa de Abraão e depois foi destruir Sodoma e Gomorra, e ficou Jesus conversando com Abraão no monte, né? E Abraão, aquela conversa de Abraão com Jesus, Abraão dizendo: Senhor, se tiver um justo lá e tal. Quando os anjos chegaram na casa de Abraão, nenhum deles estava com asinha nas costas. Né? Não estava com as asas nas costas. Eles não entraram ali com as asinhas de frango batendo assim. Rapaz, Então não é assim dessa forma. Jesus, quando ele voou aos céus, ele estava aqui na terra, morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, passou mais 40 dias aqui com a gente. E depois ele foi assunto aos céus. Quando ele subiu, nasceu umas asinhas nas costas dele, ele saiu voando, ou ele simplesmente se elevou? Enquanto ele falava as coisas, ele foi se elevando.
Não é necessário asa para voar. Agora, no meio das profecias bíblicas e dos relatos bíblicos, os anjos são retratados como tendo asas para retratar, para simbolizar, para notificar que eles são seres que voam. Você tá entendendo? No passado, quando queria retratar alguma coisa, botava as asinhas nele. Dizia que estava com as asinhas dos anjos e tal. Para dizer que anjo voa, tem asa. Na cabeça do pessoal de antigamente, é impossível você voar sem asas. Você precisa ter asa para bater, para voar. Tá entendendo? Então hoje a gente já vê que não é assim. Jesus já deu exemplo de que não é desse jeito. Josué, quando estava na batalha, ele encontrou um anjo. E ele pensou que esse anjo era um inimigo. E ele disse, você é dos nossos ou é dos inimigos? E já queria puxar a espada. E o anjo pega e falou, sou do exército do Senhor. Sou capitão do exército do Senhor. E ele entende que era um anjo do Senhor. Agora veja, se o anjo tivesse 2 asinhas nas costas, ou 3 ou 4, ele ia perceber que era um anjo na hora. Mas por que não percebeu? Porque anjo não tem asa, gente. Quando a Bíblia retrata o anjo com asa, é só para dizer que ele voa e trazer algum ar de como se ele não fosse dessa terra, tá entendendo? É uma figura de linguagem para dizer que ele não é dessa terra, que ele é um ser superior. O anjo é um ser superior. Não é que ele tem asas, tá bom? Ele é um ser espiritual. Inclusive, a palavra anjo significa mensageiro. Né? Por isso que em Apocalipse fala, né? Dize ao anjo da igreja, se referindo ao pastor como anjo da igreja. Ou seja, por que o pastor ele é o anjo da igreja? Porque ele prega na igreja, ele é o mensageiro de Deus na igreja. Tá entendendo? Não tem nada de misticismo nisso. Olha o anjo da igreja. Sim, o pastor é o anjo da igreja porque traz a mensagem para a igreja, não é ele que prega? Então, ele é o anjo da igreja. Anjo é mensageiro. É aquele que traz uma mensagem. Todas as vezes que um anjo apareceu na Bíblia, ele está trazendo uma mensagem. Ou ele está protegendo alguém. Então o anjo ele sempre vem com uma missão. Ele nunca vem para passear. Quem fica passeando por aí é Satanás. Procurando vida para destruir, para fazer... criar o plano dele de desviar o máximo de pessoas, né, para o caminho do inferno. Mas fora Satanás e seus demônios que andam passeando, vagueando por aí, os anjos de Deus, não. Só desce na terra se tiver uma missão. Só vem na terra se for para trazer alguma mensagem ou proteger alguém. Caso contrário, eles não vêm. Não tem por que vir, não tem para que fazer. Lá no céu, onde eles estão, eles têm as suas funções. Inclusive, né, hoje é dia de quebrar paradigma. Eita, Jesus. Inclusive, Deus não mora no céu. Veja só. Quando nós dizemos que Deus mora no céu, irmãos, e falamos de anjos, e colocamos asas em anjos, tudo isso são linguagens para que a gente, como criança espiritual que somos, pudéssemos entender alguma coisa sobre Deus. Mas Deus ele não mora no céu. Ele mora em um outro universo, em uma outra dimensão. Veja, se Deus morasse no céu, quando o avião passasse, a gente ia ver Deus. Aí a gente fala, mas irmão David, isso que você está falando é uma coisa que uma criança fala. Mas a gente não disse que Deus mora no céu e até olha para o céu. Deus mora no céu. Só que o céu, o céu é onde o avião passa e Deus não está ali. Aí nós dizemos, não, mas o céu é para lá de onde o avião passa. Aí o ser humano jogou satélite para lá, não vê nada. Aí a gente diz, não, porque o céu de Deus é mais longe do que aquilo. Ali já é o universo, nem céu mais é o universo. Mas tudo bem. O céu de Deus é para além dali. Aí o cara cria o telescópio, o Hubble, bota, vê longe, vê pra, sabe? E não vê também Deus, nem sinal do reino de Deus. E aí diz, ué, cadê Deus no céu? Porque quando a Bíblia diz que Deus mora no céu, era para mostrar para o ser humano que Deus está mais alto do que ele, que Deus vive em um lugar que ele não tem acesso, que nós como seres humanos não temos acesso. Deus é de outra dimensão, Deus é de outro lugar, ele não é daqui dessa terra, ele não é como nós, ele criou a terra, ele criou os seres viventes, ele não pertence a esse universo aqui, ele não pertence às leis desse universo, não funciona em Deus. Então quando Deus diz, ó, eu moro no céu,
numa época em que ninguém tinha avião, tá entendendo? Quando Deus disse que mora no céu, e que nós dizemos, olhamos dizendo, Deus só pode morar no céu, porque tudo que é dele vem de cima. Então, é em uma época que avião não existia, foguete não existia, então para aquela geração era algo inacessível. Você tá entendendo? Então, quando Deus diz eu moro no céu, ele quer dizer pro ser humano, eu moro em um lugar que você não tem acesso. Eu moro em um canto longe daí de onde você tá. Eu moro acima de vocês. É só isso, tá bom? Deus não mora no céu. E lá nesse universo onde Deus mora, lá nessa dimensão espiritual que nós não temos acesso, que a tecnologia já chegou ao ponto de descobrir que existe, mas que nós não temos acesso. Tecnologia nenhuma atual é capaz de fazer a gente vislumbrar a quarta dimensão, quinta, sexta, oitava, sei lá quantas tem. Tá entendendo? Lá onde Deus disse que é na sua palavra que habita na luz inacessível. Veja, depois eu falo sobre isso. Deus diz que habita na luz inacessível. É um reino de luz. É um universo com leis completamente diferentes da nossa. É um lugar superior de seres superiores. E os anjos são seres superiores que moram nesse lugar com Deus. E um dia esse lugar será aberto para que todos nós possamos ir para essa dimensão e voltar para a nossa terceira dimensão. Que Deus não vai acabar, não vai aniquilar com as dimensões. Muito pelo contrário, em Apocalipse capítulo 21, Deus disse que fará novos céus e nova terra. Veja, novos céus e nova terra. Ou seja, é algo novo, as dimensões vão ser abertas e a gente vai poder passear por elas. Porque Cristo já vai ter colocado tudo em ordem. Se vocês quiserem, depois eu posso falar mais sobre isso. Tá entendendo? Então os anjos são mensageiros de Deus que vêm dessas outras dimensões para nossa. Só isso, cara. Mais nada. Então Ezequiel viu esses seres e resolveu retratá-los dessa forma que a gente viu aqui escrito, Dororo e demais ouvintes aqui do canal de Fora da Gaiola. Muito obrigado por todos vocês estarem me assistindo e coloquem aí nos comentários o que você pensa, qual a interpretação que vocês têm, tá bom? Deixe nos comentários, mesmo que seja uma interpretação completamente diferente da minha, você é livre. Inclusive no vídeo passado, né, dos sinais de Cristo, tem lá Jerusalém com o círculo de nuvens e no círculo de nuvens tem um movimento parecendo que é fogo. Sabe, você vê assim uma coisa assim, saindo do círculo como se fosse fogo. Só que não é vermelho, não é laranja como o nosso fogo é, não é azul como o nosso fogo é. É algo esquisito, velho. Pra não dizer bizarro. Se você ainda não viu esse vídeo, veja, é o outro, antes desse aqui. É o antes desse, é Sinais da Vinda de Cristo, parte 1. Veja lá, por que eu botei parte 1? Porque tem mais sinais que eu vou colocar aí também no vídeo. Eu vou colocar parte 2, 3, 4... E assim vai. Tem muita coisa esquisita acontecendo no mundo, gente. E lá nas trombetas que tocaram no céu de Jerusalém, sim, se você ainda não viu, vai ver o vídeo. Nas trombetas que tocaram no céu, tem uma coisa parecendo fogo. E eu tava comentando com minha esposa que eu acho que aquilo ali é fogo espiritual. Tá entendendo? É um fogo que não pertence à nossa dimensão. Fogo de outra dimensão. Afinal de contas, Deus abriu essa dimensão para fazer os anjos tocarem trombeta em Jerusalém. Então ali é algo sobrenatural. É algo que já tem elementos que não pertencem à nossa dimensão. Por isso é tão esquisito do jeito que estava. Talvez se anjo tiver espada mesmo de fogo, o fogo seja daquele jeito ali, né? Não é um fogo como o nosso. Pelo menos é o que eu penso. Gente, muito obrigado por vocês terem me assistido. Deixe sugestão de tema também aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.